A desobediência abre portas e dá legalidade no mundo espiritual. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é difícil de ser digerido e entendido, mas que é necessário. Estamos vivendo um período onde nunca houve antes tanta desautorização dos pais em educar os filhos. Isso tem muitas camadas que eu não vou me ater aqui, mas a gente hoje vê um cenário onde os filhos, eles não reconhecem mais a autoridade que os pais têm na vida deles. E muitas vezes isso começa porque os próprios pais, eles não entendem e eles acabam dando brecha à legalidade para o inimigo agir, entrando em vícios, com vidas completamente erradas, que não são referências, né, do que é certo. E os jovens, eles acabam entendendo que os pais, então, eles perdem a autoridade sobre eles. É muito fácil você perceber que é uma estratégia muito grande do inimigo. Porque se você quer derrubar um prédio, você não deve começar pelo último andar. Você tem que começar pela base que sustenta esse prédio. Porque se você destruir a base, então o prédio ele cai inteiro. É uma conta muito fácil de fazer. Só que o problema é que os jovens, eles têm pago um alto preço por conta disso, por causa dessa desobediência. Porque essa autoridade que foi dada aos pais, por Deus, é uma autoridade que precisa ser respeitada. É uma autoridade que é para que a gente entenda que eles foram as primeiras pessoas que a gente vai ter como referência na nossa vida. Então, eu preciso aprender a obedecer os meus pais, porque se eu não obedecer os meus pais, que são responsáveis por me ensinar, por me corrigir, por me disciplinar, por me amar, me governar, me instruir, enfim. Se eu não consigo obedecer e respeitar a voz, a autoridade que o meu pai, que os meus pais têm na minha vida, então eu também, amanhã, quando eu tiver entendimento e discernimento, eu não vou conseguir obedecer e ouvir e me submeter ao governo e à liderança de Deus na minha vida. É uma coisa muito difícil de falar, mas que é verdade. E é um tema que a gente precisa falar sobre isso. O inimigo ele não tem atacado tanto as famílias à toa, não. É porque se eu crio essas fortalezas na mente da criança, de que os pais dela não são referência, os pais dela não têm autoridade, porque os pais dela estão vivendo uma vida que eles não podem dar exemplo, porque eles não são exemplo, essa criança enraiza na identidade dela, ela cria essa capa de proteção de que ela não vai se submeter à liderança e ao governo de mais ninguém. E aí, quando Deus ele quer exercer esse papel na nossa vida, o papel de ser Deus, o papel de governar, de instruir, de nos mostrar, de nos disciplinar, de nos amar, de estar conosco, né, de nos apresentar o plano dele para a nossa vida, para que aí a gente então obedeça e siga por esse caminho, para que a gente possa colher as bênçãos que ele tem para nós. Então, a gente não consegue mais se submeter a ele, porque a gente já interiorizou que a gente não pode se submeter à liderança de ninguém, porque é uma referência que não pode nos dar exemplo. E o inimigo tem feito isso de forma muito sutil, porque na maioria das vezes, quando você vai parar para perceber isso, já é muito tarde. Você não consegue mais corrigir isso de uma forma tão fácil. E aí você tem que voltar, fazer todo esse estudo interno, para entender o que foi que aconteceu, porque você não consegue se submeter à liderança, ou porque você não consegue se submeter ao governo de Deus na sua vida. E na maioria das vezes a raiz do problema está lá na sua infância, com como foi quebrado isso com os seus pais. Só que é exatamente por isso que Deus ele deu essa autoridade para os pais. Porque se eu aprendo a obedecer os meus pais, então quando Deus vier se mostrar para nós, se apresentar para nós nesse lugar de governo e de liderança, então vai ser muito mais fácil para eu me submeter à vontade dele. Mas se isso é quebrado ainda na minha infância, eu não vou conseguir receber esse governo, essa autoridade de Deus na minha vida como algo positivo, como algo bom. Porque as minhas feridas emocionais, elas vão querer repelir essa figura na minha vida. E isso tem tido um alto preço, sabe, gente? E eu falo isso com muito temor, porque foi algo que eu precisei experimentar na minha pele para eu começar a entender. E isso rouba de nós algo muito precioso,
que é a presença de Deus na nossa vida, o tempo que a gente poderia estar desfrutando da presença dele na nossa vida e tudo o que a gente perde por causa disso, desde as bênçãos que a gente perde, como as proteções que a gente perde, né? E aí eu queria trazer para vocês esse tema, para que vocês comecem a pensar um pouquinho fora da caixa, né? Que a gente comece a perceber onde a gente tem errado tanto, né? Onde a gente, enquanto sociedade, tem errado tanto, tem deixado tanta brecha, tem dado tanta legalidade para o inimigo agir. Por que os jovens eles estão vivendo um período onde eles são tão insubordinados? Eles não querem se submeter à liderança, à autoridade nenhuma. Isso não é algo normal. É porque se você cria essa raiva, essa forma de proteção, essa capa protetora, a mente, né, criar essa fortaleza na mente, então é muito mais difícil a gente conseguir deixar Deus acessar o nosso coração e mudar, transformar, renovar a nossa mente, curar as nossas feridas e nos transformar de fato enquanto pessoas, nos tornar pessoas segundo o coração dele. E a gente precisa voltar para esse início, voltar a se olhar no espelho, a buscar de fato alinhar a nossa identidade com a vontade dele, né? E entender onde foi que nós erramos, como foi que isso começou, porque ainda há tempo de corrigir isso, ainda há tempo de reposicionar, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de não precisar colher os frutos amargos da desobediência. Eu queria compartilhar com vocês essa mensagem, eu espero que faça muito sentido e que possa de fato trazer um novo olhar e um novo temor e tremor, né, na nossa vida. Um beijo e até o próximo vídeo.